O Júlio chegou em 12, eu vou chegar em 13, hein? Boa tarde, vereadores, vereadora, público que está presente aqui pela primeira vez desde o início dessa gestão no plenário. Eu hoje vou, na verdade, me fazer instrumento aqui de uma luta que tem se tornado mais forte e constante desde o início deste mandato da gestão Suelen Rosim e da secretária Tatiana Sá, à frente da Secretaria de Cultura. Nós tomamos a iniciativa já de proceder a pelo menos 2 audiências públicas e uma reunião técnica que acabaram redundando em absolutamente nada de efetivo para a pasta da cultura. E é muito triste que há quase 8 meses de governo, pouco se tem avançado nessa que é uma das áreas essenciais. É muito triste se pensar num estado, num país ou numa cidade que não valorize a arte e a cultura. No último sábado, na esquina da Resistência, os artistas se reuniram, divulgaram um manifesto. Eu estive com eles. Hoje, novamente, à frente da Secretaria de Cultura, nas Nações Unidas, um novo ato. E esse manifesto foi reafirmado e eu fiz o compromisso de trazer para essa tribuna, para conhecimento da imprensa, da população e também dos demais pares dessa casa, a gravidade do diagnóstico que os nossos artistas da cidade de Bauru trazem para a nossa reflexão e para a nossa cobrança. Manifesto dos artistas, entidades culturais e trabalhadores da cultura de Bauru. Eles destacam aqui o artigo 215 da Constituição Federal. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a realização e a difusão das manifestações culturais. Política cultural para o município. O desenvolvimento de uma política cultural para o município deve incluir minimamente os itens descritos a seguir. A. Restauração e conservação do patrimônio cultural. B. Provimento da infraestrutura indispensável para a manifestação cultural. C. Fomento à formação e produção artística e de recursos humanos para a difusão da cultura. D. Divulgação dos bens culturais. E. Criação e manutenção de um clima de liberdade democrática para tornar possível todas as manifestações culturais. O que se testemunha atualmente em nossa cidade, Bauru, é a completa inoperância da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura no sentido da implementação de qualquer política cultural organizada com a definição de programas e políticas públicas para a área, que atingem não somente a sobrevivência dos artistas e trabalhadores da área, mas também nega o acesso à população a bens e serviços culturais. Em suma, será apresentada uma análise item por item, espelhando os primeiros 8 meses da atual administração. A. Patrimônio cultural. Nenhuma ação concreta aconteceu neste período. A Casa do Pioneiro continua em situação de abandono e modernização da Lei Tombamento, ação que não demanda investimento financeiro, nem entrou sequer na pauta de discussões. A restauração da Estação Ferroviária Central continua uma incógnita. As entidades culturais que ocupavam aquele espaço, ainda que de forma precária, foram desalojadas sem qualquer explicação dos próximos passos. A administração anterior deixou um projeto encaminhado que parece ter sido ignorado completamente em sua totalidade pela atual administração. Nenhuma manifestação da pasta da cultura sobre o tema. O passado de Bauru está abandonado. B. Provimento da infraestrutura indispensável para a manifestação cultural. Além da possibilidade de desalojamento da banda e da orquestra sinfônica da sua atual sede, as bibliotecas ramais apresentam-se desestruturadas e abandonadas. Algumas já deixaram de existir. A gibiteca, que leva o nome do grande e saudoso Alcione Torres Agostinho, foi atacada por cupins e não há nenhuma ação no sentido da recuperação de seu acervo e atualmente agoniza.
Agora se cogita na reforma do Teatro Municipal com o conserto necessário, sim, do ar-condicionado. Após 8 meses, nada foi planejado. Apenas indica-se a possibilidade de lançamento de um edital de licitação para isso. Sendo otimistas, a agilidade da pasta da Cultura não contribui para isso. Tal edital será lançado em setembro. Fazendo contas simples em relação a prazos, 3 meses para a contratação da empresa vencedora do certame, mais uns 3 meses para a execução do serviço. Tudo leva a crer que o teatro deva voltar a funcionar somente no segundo semestre de 2022, impedindo artistas locais de difundir seus trabalhos, o que deixa de gerar ganhos de bilheteria, prejudicando coletivos, grupos teatrais e musicais, comprometendo a circulação por Bauru de grupos de fora da cidade e não garantindo à população o acesso a momentos de entretenimento e lazer cultural, momentos esses essenciais para o ser humano, ainda mais após o enfrentamento de uma pandemia por longo período de isolamento social. C. Fomento à formação e produção artística e de recursos humanos para a difusão da cultura. É preciso deixar bem claro, a Secretaria de Cultura não produz cultura. Quem produz cultura são os artistas, coletivos, técnicos, e esses precisam de fomento para isso. Para garantir à população o acesso previsto na Constituição à cultura, obrigação do Estado em suas 3 esferas. Artistas têm famílias, pagam boletos, contas de luz e água e, pasmem, precisam se alimentar. O que se viu até esse momento foi a total inoperância da Prefeitura e Secretaria em prover ou planejar qualquer ação nesse sentido também. Ainda mais no momento pandêmico, onde as atividades do setor foram as primeiras a serem paralisadas e serão as últimas a voltarem à normalidade. O que tem garantido uma sobrevivência do setor foram os recursos da Lei Aldir Blanc, oriundos do Fundo Nacional de Cultura, distribuídos através de editais no ano passado e programa como o PROAC do Estado, que contemplou alguns grupos e coletivos locais. Para piorar, dezenas de programas e ações que integravam a programação de atividades culturais não tiveram continuidade ao longo dos anos. Comic Fan Fest, Escola Vai ao Teatro, Feira do Livro Infantil, Anima Bru, Teatro aos Domingos, Festival de Corais, Festival de Inverno, de verdade, e não esse arremedo que tivemos nesse ano. Semana Rodrigues de Abreu, Semana Arte Sem Barreiras, só para citar alguns. E até agora nada se falou sobre Carnaval. No começo do ano, a primeira notícia a respeito foi o cancelamento do edital de 2019 do Programa de Estímulo à Cultura, PEC, já na fase de contratação, o que prejudicou cerca de 200 profissionais, mal remunerados, por sinal. Em 2020, não houve o edital por conta da pandemia e, em 2021, a pasta da Cultura sinaliza com edital com valores globais de 200 mil, que está sem reajuste desde 2004. Ano de criação do programa. Importante, o aumento desse valor foi promessa de campanha da atual ocupante do Executivo. A constante alegação sobre falta de dinheiro não procede. A arrecadação no primeiro semestre da Prefeitura Municipal teve um acréscimo significativo. D. Criação e manutenção de um clima de liberdade democrática para tornar possível tudo o que foi dito. Segue-se direto para o último item, porque sobre a divulgação não há o que se comentar. A secretária limita-se a uma live mensal que vem tendo a audiência média de cerca de 10 pessoas, na maioria funcionários da pasta, quando apresenta pura contação de histórias, especialidade da secretária. Sobre o clima de democracia, além de silenciar grupos criados pela própria secretaria, não há indícios de retomada na já anunciada intenção da realização de uma Conferência Municipal de Cultura. E o pior, o Conselho Municipal de Políticas Culturais permanece sem gestão desde o final de janeiro. A nova eleição, após uma série de trapalhadas que seriam cômicas se não fossem trágicas, aconteceu no final de junho. Até o momento, mais de um mês depois, não há previsão para sua posse. De novo, na falta de agilidade, sempre justificada com problemas na Secretaria de Negócios Jurídicos. Enfim, nada funciona. Estimativa feita em 2010 apontava que os setores culturais brasileiros representavam cerca de 4% do PIB anual do país.
A não contabilização dessa dimensão econômica da cultura leva a todos, e principalmente o próprio governo, a não dar a devida importância ao segmento. Investir em cultura não é gastar ou jogar dinheiro fora. É investimento que gera renda também para outras categorias. Para encerrar, alguns números sobre o orçamento da pasta da cultura em nossa cidade. O orçamento para esse ano, só concluindo, presidente, é de quase 13.400.000. Desse valor, cerca de 85% é destinado ao custeio da máquina administrativa, folha de pagamento, manutenção de equipamentos e estrutura, sobrando 15% para investimento. O orçamento já é menor em 9,01% em relação ao ano passado, herança da administração anterior. Além dessa redução orçamentária, houve um contingenciamento pela administração Sueli Rosim de mais de 1.399.000 em números redondos, ou seja, quase a totalidade de recursos para investimento. Isso apesar da ampliação da arrecadação do município. Assim, a cultura perdeu 20,35% de seu orçamento em relação a anos anteriores. A pasta que menos tinha, agora tem menos ainda. Bauru, já notabilizada pelos buracos em suas ruas, agora também vem se especializando em criar verdadeiras crateras nas mentes da sua população, privando-a, em sua maioria, do acesso à cultura. Será pura incompetência ou ação premeditada? Ou os dois? Eu peço inscrição nas considerações finais para concluir a mensagem.